No último vídeo que eu postei falando sobre fundos de papel, muita gente me perguntou se o BTCI-11 era um fundo que valia a pena o estudo. Aliás, eu comentei do BTCI-11 nesse vídeo e na live que eu fiz também com o Bernardo lá no canal Vai Pelos Fundos, que por sinal, se você não assistiu, assista essa live. Eu também comentei um pouco mais sobre o BTCI-11, que por sinal é um fundo de papel base 10, tá com 10% de desconto e tá pagando um rendimento acima de 1% ao mês. Vamos entender aqui nesse vídeo, será que isso é uma baita oportunidade? Será que tem alguma armadilha? Se a gente pega o histórico do BTCI-11, ele caiu recentemente um pouco, depois já se recuperou. E dentro da minha comunidade eu avisei que eu enxergava algumas oportunidades ali e logo o fundo já se recuperou no mercado. Mas pra gente tirar o tirateima aqui, eu peguei o último relatório, analisei. Aliás, vocês me pediram nos comentários do último vídeo pra gente analisar o BTCI-11. Então, como eu leio todos os comentários, trouxe aqui esse vídeo. Assiste esse vídeo até o final. Se você gostar desse vídeo, deixa o like. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e também comenta aqui o que você acha do BTCI-11. Primeiramente, tá? O BTCI-11, ele é um fundo de papel, como eu comentei, base 10. Sei que muita gente gosta. Tem uma liquidez bem alta, mais de 3 milhões de liquidez. Como eu comentei, tá com quase 10% de desconto. VP aqui com 9% de desconto. Um fundo grande também, 1 bilhão de patrimônio. Cobra uma taxa de 0,95, mais de 200 mil cotistas. E se a gente pega o último rendimento, ele entregou aqui hoje em relação à cota a mercado 1,15. Então vamos tentar entender por que ele caiu, o que está acontecendo, será que é ou não é uma oportunidade? Para isso eu já estou com o último relatório referente a junho de 2026. Primeiro ponto que eu quero comentar aqui com vocês, o gestor comenta que ao final do mês 96% do patrimônio líquido encontrava-se alocado em 32 operações e no período realizaram aquisições do mercado primário com BTLC, que aliás é da própria casa, com uma taxa de CDI mais 1,15. Isso aqui eu acho um ponto interessante, porque enquanto tem muitos fundos de papel, às vezes até deixando de comprar ou aproveitar boas oportunidades no mercado com a Selic alta, o BTCI-11 acabou de adicionar um CRI aqui CDI com uma taxa baixa, mas também um fundo da própria casa aqui, que eles conseguem uma operação mais high grade, mais previsível também. Eles comentam aqui embaixo um pouquinho sobre a distribuição dos proventos, né? Os rendimentos referentes à competência de maio foi realizado no dia 8, eles entregaram aqui 10 centavos por cota, o que representa uma rentabilidade de 1,13. Se a gente pegar aqui no resultado do fundo, a gente nota que ele gerou aqui os 13 centavos, né? 13,1 e eles entregaram 10,5. Então, eles geraram um resultado maior do que o resultado que eles distribuíram. Isso aí é muito bom. E notem que quando a gente olha aqui na DRE, o fundo vem melhorando os seus resultados mês a mês. Então, a receita dos CRIs, porque ele é basicamente um fundo que investe em CRIs, tem um pouquinho de cota de outros fundos imobiliários ali, mas as receitas vêm crescendo mês a mês. Então, a gente nota que em março, a receita dos CRIs veio 7,3 milhões, em abril, 9,3, em maio, 12 milhões. Então, foi crescendo, né? Isso daí é muito bom. Receita com a carteira de fundos que eles têm na carteira. A receita em março veio de 1,4 milhões, em abril, 1,6, em maio, 1,5. Então, o resultado vem crescendo. É claro que quando a gente pensa num fundo de papel, a Selic está mais alta, a tendência, ou pelo menos a expectativa é que esse fundo pague mais. Só que a gente não tá vendo isso daí em todos os fundos de papel, ou pelo menos na maioria, né? Então, esse aqui é um dos fundos que eu venho acompanhando e é um dos fundos que eu vejo que o resultado operacional tá subindo, isso aí é muito bom. Total de receitas subiu em março, abril e também em maio. Como eu comentei, ele gerou um resultado maior do que ele distribuiu e eles têm um resultado acumulado aqui de 15,8 milhões ou 16 centavos por cota. Isso aí em tempo de juros alto é muito bom, porque a gente tem uma expectativa do que pode acontecer com a taxa Selic até o final do ano, né? A verdade é que ninguém sabe, nem o Boletim Foco sabe, nem eu sei, nem todos os analistas sabem. A gente sempre erra quando a gente tenta fazer alguma expectativa. A gente vai olhando para o mercado, mas tem muita coisa que a gente não consegue prever. Então, se um fundo ele tem um resultado acumulado, dependendo da marcação ao mercado e da carteira de CRI, ele pode pegar esse resultado e sustentar um dividendo yield maior por mais tempo. Então a gente viu que ele entregou aqui, né, 1,15 no último rendimento. Se a gente pegar por cota, foi os 11 centavos. Isso aí foi muito bom. E se ele tem um resultado acumulado, ele pode sustentar isso aí por um pouco mais de tempo. Eu sei que o que chamou a atenção de muita gente foi que o BTCI-11, ele teve uma queda, né, nos últimos meses. Hoje ele até já recuperou, mas a gente nota aqui que ele teve um pico de R$ 9,48 e ele chegou aqui a R$ 5,49. E muita gente me perguntou, né, Lucas, mas o fundo tá caindo, o que será que aconteceu? Sendo bem sincero com vocês, eu também não sabia o porquê tinha caído, mas eu vi que eles têm um CRI aqui da Le Biscuit e essa empresa
Fortaleza entrou em recuperação judicial. Aliás, vamos ver aqui, né? Le Biscuit, recuperação judicial. O grupo CVLB, uma holding que controla a Le Biscuit, e a Casa e Vídeo ajuizou um pedido de recuperação judicial na primeira vara empresarial do Rio de Janeiro. Eu sei que o mercado sempre assusta quando acontece isso, principalmente com fundo de papel. E daí eu fui dar uma procurada, né? Qual é a porcentagem que o BTCI-11 tem na Le Biscuit? E olhem só, 0,9%, ou aproximadamente aqui 11 milhões de reais. Um patrimônio muito pequeno em relação ao tamanho que o fundo tem, né? É verdade que ele não tem muitas operações, tem 32 CRIs. Eu até preferiria que ele tivesse mais, porque quanto mais CRIs, você também tem uma distribuição melhor aqui do PL. Como a gente pode ver, a única concentração um pouquinho mais relevante que tem aqui é na Airplane S1 e S2, ou seja, é a mesma empresa, então aproximadamente 11%. Mesmo assim, é um fundo bem diversificado. E eu sei que muita gente pode olhar e falar, nossa, mas é um CRI com recuperação judicial, fundo de papel, Selic tá alto, tudo mais e tal. Mas a gente tem que lembrar também que existem as garantias, né? Quando um fundo ele vai lá e compra um CRI, o que ele está fazendo? Ele está emprestando dinheiro para uma empresa, para uma construtora. E aí você tem uma configuração daquele CRI. Quem faz essa configuração? A securitizadora. Eu sempre utilizo aquele exemplo que tem uma construtora ou uma empresa que quer levantar um galpão logístico, por exemplo. No caso aqui a Le Biscuit, é uma varejista com mais de 60 anos que possui atuação nacional através de 143 lojas em 14 estados, regiões Nordeste e Sudeste. Os recursos captados nessa operação foram destinados para a expansão nacional da operação de capital de giro. Em abril, a companhia ingressou com pedido de recuperação judicial, considerando que o nosso crédito possui natureza extraconcursal. Estamos em tratativas com a empresa visando manutenção do adimplemento da operação ou alternativamente a execução da garantia imobiliária. Então eles já comentaram aqui, teve um probleminha ali com a Le Biscuit, a gente já tá de olho. O que garante essa operação? São as garantias. O que tem como garantia aqui? Alienação fiduciária de galpão logístico, cessão fiduciária de recebível de cartão de crédito e fundo de reserva. Isso aqui é uma garantia. E a outra garantia é o LTV. Grava isso aí toda vez que você for analisar um fundo de papel, que eu pintei tudo, né? É LTV. O que significa LTV? Loan to Value. É basicamente o quanto o fundo emprestou de dinheiro para aquela operação. Então, exemplo, vamos supor que a Le Biscuit precisava de 100 milhões de reais para fazer alguma coisa que eles queriam lá, para construir um galpão, um exemplo. Aí, o galpão custa 100 milhões de reais, eles não têm esse dinheiro. A securitizadora emite um CRI, o BTCI-11 vai lá e compra uma parte, empresta o dinheiro para a Le Biscuit. Quanto? 64 milhões, ou seja, LTV de 64%, mais as garantias que estão dando segurança ali para aquela operação rodar. Então, o que a gente aprende aqui? Quanto maior o LTV, mais arriscado é o CRI. E também a gente tem aquelas categorias, né? Um CRI mais conservador, mais moderado, ou mais agressivo, ou high grade, middle risk, high yield. No caso aqui, como que a gente analisa isso? Toda vez que um LTV for abaixo de 50 ou mais próximo possível de 50, ele é mais conservador. É como se o fundo estivesse emprestando metade do valor daquela operação. Então, quanto menor, melhor. Ah, Lucas, e se for 60, 70, já começa a ficar um pouquinho arriscado. No caso, a gente nota aqui que 64 tá bem na média ali, sabe? Basicamente ali num ponto que a gente já considera um pouquinho mais agressivo ou moderado. Só que o que deixa isso aqui um pouco mais tranquilo? A porcentagem que tem aqui do PL que a gente viu de 0,9. Se fosse um problema na Airplane, por exemplo, já seria uma dor de cabeça maior, né? 11% do PL, a empresa entra em recuperação judicial, com certeza o resultado iria cair. Por que o BTCI-11 está entregando um resultado alto mesmo com essa questão aqui de recuperação judicial? Por conta do CTA, lembra? Concentração, taxa e alavancagem. Ensino isso aqui em detalhes para você dentro do Renda com FII. O link tá aqui na descrição ou o QR Code aparecendo aí na tela. Outros dois pontos interessantes para você também aprender aqui com esse vídeo, e se você aprender algo diferente, você comenta um tá pago aqui embaixo, tá? A duration da carteira, ou seja, se o fundo tem empréstimos, né? No caso ali os CRIs. Esses CRIs, eles têm um período para começar a pagar os juros ou até para eles terminarem. Então, quanto mais longo são os CRIs ou vencimento ou a duration, tecnicamente mais arriscado pode ser quando a gente tem um mercado tão volátil assim ou juros tão alto, tá? No caso aqui, 56% da carteira vence em 5 anos, mas
praticamente aqui também 40% tem vencimento antes de 5 anos. Então também é uma qualidade muito boa. Segmento imobiliário. A gente tem os empréstimos que o fundo faz através desses CRIs, né? E 39% é do setor logístico, 25% residencial, 11% shopping. Isso aí também é muito bom, porque setor logístico são as empresas do varejo principalmente que estão expandindo os seus negócios. Então, a gente tá cansado de ver aí que a Amazon tá ampliando seus galpões logísticos, Mercado Livre, Shopee. Nesse ponto, CRIs atrelados ao setor logístico são muito bons, né? Porque você não tá pegando um CRI, por exemplo, de uma incorporadora, ou 60% da carteira de CRI são de CRIs de incorporadoras que você precisa comprar, construir, demora um tempão para você receber o dinheiro. É uma carteira mais equilibrada. Isso aqui também é muito bom. Quando a gente pega a questão do preço, porque a gente tem que saber qual preço a gente paga nos fundos também, né? A gente nota que hoje o BTC11 está sendo negociado a basicamente R$ 9,19. Subiu um pouquinho aqui desde a hora que eu vi. Então, se a gente compra ele hoje, a gente está praticamente pegando uma carteira aqui de um yield anualizado de 14,66, IPCA mais 10,03 e uma carteira CDI aqui de 1,58. Ou seja, o fundo realmente está com desconto. Eu nem tô falando aqui para você que você tem que sair comprando BTC11 não, tá? Mas vocês me pediram uma análise completa desse fundo e eu trouxe aqui para vocês. Também tô de olho. E para mim, na minha opinião, como investidor, é sim uma oportunidade, tá? Mas isso aqui não é uma recomendação. Quando a gente nota também algumas notícias que saíram sobre o fundo, estão comentando aqui, ó, BTC11 vê lucro saltar 27% e paga dividendos de 1,13. Quando a gente faz uma comparação com o BTC11 em relação a outros fundos da mesma prateleira, ó, coloquei aqui MXRF11, KNSC e MCCI11, e o BTCI11 entregou um retorno muito maior do que esses fundos nos últimos 5 anos. Se a gente pega até lá atrás, nos últimos 10 anos, ele também superou MXRF11, KNSC e MCCI11, e hoje tá praticamente aqui com o maior desconto em relação ao VP, 0,91, enquanto esses outros fundos já estão mais caros ou bem próximo do valor patrimonial. Quer dizer que o BTC11 é o melhor fundo de papel da história? Obviamente que não, mas no momento eu enxergo ele como uma oportunidade, sim. Tô de olho, tô analisando e fica o convite aí para você que ainda não assistiu a live que eu fiz lá no canal Vai Pelos Fundos. A gente falou muito, ranqueamos na verdade, né, os principais fundos high grade, middle risk e middle risk mais. Essa live tá salva aqui, se você clicar aqui no meu canal e ver as lives compartilhadas, vai aparecer lá para você também. Lá eu falei um pouco mais do BTC11 e também outros fundos de papel. Agora eu quero saber a sua opinião. Você assistiu esse vídeo, ficou aqui até o final, você investe em BTC11, tem na carteira, gosta, não gosta? Pode ficar à vontade para você dar a sua opinião aqui embaixo. E fica o meu convite para você também, caso você tenha uma carteira de fundos imobiliários, ações, já formou um patrimônio ou está construindo, mas está olhando para a carteira e está pensando, Lucas, essa carteira aqui poderia render mais. Eu já montei, já invisto faz um tempinho, mas não tenho tanta certeza se estou no caminho certo. Tá aparecendo um QR Code aqui para você, ou clica no primeiro link da descrição, entra lá e preenche o formulário bem rápido, alguém do meu time vai te chamar e você pode ter uma análise de carteira com direcionamento estratégico feita por mim, dessa forma assim individualmente, vou olhar os seus ativos e passar a minha visão sobre o que eu acho da tua carteira e recalibrar o caminho, caso você possa melhorar e até mostrar para você pontos melhores que você pode fazer nos seus próprios investimentos. Então, clica no link, se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo.